Eu sempre quis ter uma empresa grande. Aí cheguei a ter uma empresa de 135 funcionários. Que legal. E já sofri tanto, cara, com cultura. Eu também tinha uma percepção de que, como eu trabalho com construção civil, os meus problemas eram relacionados ao nível intelectual das pessoas, nível de instrução. E eu falava assim, cara, eu não vejo a hora de ter pessoas bem estudadas, com uma boa cultura e tal, e que no final das contas, cara, são as piores, sabe? Cara, é muito difícil, cara, porque é ego pra caramba. Difícil, E, meu, aí eu falava assim, tá, não vejo a hora de ter executivos aqui na empresa, pessoas que ganham bem mesmo, que têm experiência de mercado. E, cara, essas pessoas, elas não se dão bem uma com as outras. Cara, no final, eu tenho uma percepção aqui bem escrachada que a gente lida com um jardim de infância, porque os adultos são tudo mexido da cabeça, tudo machucado. E, cara, é o que eu fico pensando num M&A, que você tem diretorias vindo a bordo. E eu participei de M&A sem essa cabeça. Na época que eu trabalhava numa empresa chamada Schenker, que foi a primeira empresa de comércio exterior que eu trabalhei, que ela tinha comprado uma empresa chamada, eu acho que é BASF. Não, BAF. Eu não vou lembrar, SAF. BAF, eu acho que era BAF. BAF Global, alguma coisa assim. E, só que foi uma compra multinacional. E que o Brasil caiu e do nada... Só veio, né? Só veio uma galera. Eu lembro dessa... A BAF, a Schenker comprou a BAF e a BAF vai vir pra cá. E aí veio pro escritório e a galera entrando e aí demissão pra caralho acontecendo. Aí todo mundo com medo. Eu tive a percepção de M&A, só que naquela época eu tinha 19 anos, né? Eu nem sabia o que era, mas sabe, eu tive a percepção de M&A por dentro, então eu consigo olhar para trás agora com esse conhecimento que eu tenho e falar, cara, olha como que foi, o que eu sentia, o que acontecia nos corredores, o que as pessoas falavam. E era, mimimi atrás de mimimi, fofoca atrás de fofoca, reclamação atrás de reclamação, cultura muito forte, demissão para todo lado. E assim, as demissões não foram só para BAF, não, muitas... que eu não sei se o nome é BAF, mas falando BAF, as demissões não eram só para BAF, não. Muitos eram assim, ó, tem 2 diretores agora que estão conflitantes. Quem caía era o cara da Schenker. Então, que é mais ou menos 1 mais 1 é 3. É isso, cara. Pô, desses dois, quem tá mais preparado? Quem entrega mais resultado? Tchau. Entendeu? Então, como que é para você? A dificuldade maior são as pessoas? São, não tem dúvida. E como que é esse processo para você? Cara, é difícil pra caramba, cara. Porque... Você olha 1 a 1, você faz reunião, RH como se envolve. Cara, me dá um overview por dentro disso aí, como que é? Eu vou te falar na nossa realidade, porque eu acho que quando você escala, às vezes o que eu vou te falar aqui é difícil. Tá. Mas, por exemplo, no nosso segmento que é de serviço, a gente não tem uma esteira de produção de mesa, cadeira, leite condensado. É isso. Então, como a gente trabalha com serviço, o nosso principal ponto ali são pessoas. Pessoas total. Então, é o ativo, né? É o ativo. Então, assim, imagina se a gente compra uma empresa e as pessoas saem. Porque na prática nós estamos dando bom dia com o chapéu dos outros, concorda? Eu estou comprando uma empresa que tem 200 pessoas lá embaixo que não concordaram, que não vão receber boa parte disso, que não vão, nem sabem. Então, se elas saírem, deixou de existir a empresa. Acabou. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Então, por exemplo, num dos casos, a gente selecionou antes de assinar, tá? A gente selecionou quem são os key users ali. Quem são os principais 15, 20 lá, que vocês acham que é super importante, são influenciadores e tudo mais. Legal, esses. Eu, pessoalmente, falei com todos eles. Caraca! Todos eles. Antes do anúncio? Antes do anúncio. Claro que a gente teve o NDA, teve questões ali para garantir que isso não ia vazar, né? Mas eu falei com todos eles. O que você gosta de fazer, cara? O que você não gosta de fazer? O que hoje você faz meio que obrigado? Ou o que você faz hoje que se tirarem de você, você ia ficar muito emputecido? Caramba, legal isso, hein? Cara, independente do que você faça com essa informação, a pessoa se sente tão importante. E claro que a gente pegou isso aí e tentou direcionar o máximo que pudesse. Mas só a conversa, mesmo que você estivesse atuando... Se sentiram ouvidas. Cara, elas se sentiram ouvidas. Foi uma conversa de 2 horas, tipo uma entrevista. Me fala a sua trajetória, me fala o que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você faz fora daqui. Caramba, que legal. Sabe, então a gente tratou... E eu, pessoalmente, fui lá e falei com essas 15, 20 pessoas. Deu um baita de um trabalho. Alguém pode estar falando, mas isso deu tempo, isso aí numa empresa maior não dá. Pode ser. Mas algumas... Mas dá também, é questão de querer. No mínimo uns 10. É, questão de querer. Eu acho que assim, no mínimo uns 10 dá, cara. Dá. Então isso já ajudou pra caramba, porque essas 15 passam uma segurança para pelo menos 20, 30 cada uma. E são os influenciadores que replicam a informação. Parte do que vai ser falado sai dessa turma. Eles viram embaixadores. Então parte do mimimi, dessas coisas de gente jogando contra...
Tá resolvido aí. Caramba, Tá que resolvido aí. Mas tem um monte de problema, né? Tem mais um monte de problema. Mesmo assim, pô, eu fui comprado. Então, quantas pessoas estão lá e fazem a mesma coisa que eu? Cara, eu vou... E essa é uma análise dos dois lados, né? De Dos quem dois comprou e lados. de quem tá comprando. E quem foi comprado. Claro que quem comprou tem meio que até uma soberba em alguns momentos de falar, não, eu comprei, É. dane-se, acabou, eles têm que seguir aqui. Por isso, Rebaixados. É. exatamente, eu tô acima de você, eu comprei, então você fica aí no seu canto. Mas quando a gente vai nessa linha de 1 mais 1 é 3 e nós vamos pegar o melhor dos dois mundos, você bota todo mundo no mesmo No patamar. mesmo patamar. Isso gera um problemaço a curto prazo. Então, assim, mas você sabe que vai gerar um problemaço, que vai ter gente pé da vida, que pode ter gente que peça para sair. Acontece. Mas você sabe que médio e longo prazo você vai ter uma empresa com valuation maior, com mais sólida, mais preparada para uma loucura que pode acontecer, um dólar aqui, uma pandemia assim, papapá. Por quê? Porque você sabe que, em teoria, que a gente faz erros também, né? A gente erra. Tentamos errar em coisa nova, mas a gente erra. Mas, em teoria, você está mais sólido, né, nisso? Você está mais sólido. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto são os silos, cara. Ainda tem, e você vê, em várias grandes, não preciso citar nomes aqui, mas em várias grandes fusões ou aquisições, tem aquele negócio que depois, e mesmo depois de 5, 6 anos, o time migrado, ou o time da tal empresa, mesmo lá dentro, Caraca. ainda tem. Ainda tem. Às vezes tem até um e-mail, às vezes tem até um sistema, às vezes tem até um material, um logotipo. Então, às vezes, ainda existe esse negócio, depois de tempos, a equipe que era de antes, a equipe que veio. Caramba. E aí tem várias estratégias para você fazer. Você pode mesclar. Você pode, você vai tocar a conta disso, você toca dali. Caramba. Dá para fazer. Você gera o caos, né? Sim. Mas sabendo Mas disso... é importante. É importante. Caramba, que Então, legal. você sabe que talvez é uma pessoa que possa ser mais influente aqui ou que possa ser contra, você me ajuda aqui nessa integração? Aí acabou, cara. Acabou. E aí, vamos criar uma meta para você nisso aqui, no final do ano, você ter alguma percentual do seu bônus relacionado a isso? Caramba. Acabou. Acabou, já era. Acabou. Uniu o interesse. Pronto. Então, assim, tem certas coisas que você tenta convencer, dissuadir, você tenta explicar, sabe o Cinec do porquê? Sim. Eu sou muito assim, sabe? Eu tento muito trazer o contexto do porquê que a gente comprou essa empresa e não a outra, ou porquê que a gente aceitou tal projeto. Não é só faz e acabou. Sim. Tem um contexto, né? Mas é difícil, cara. É difícil. Não é Cara, fácil, não.